Então, bom dia a todo mundo. Estamos iniciando mais uma aula de tecnologia e sociedade e hoje o tema da nossa aula é trabalho digital e uberização do trabalho, tá? A gente vai tentar discutir questões referentes a essas novas modalidades de relação de trabalho que são inauguradas pela chamada economia de plataforma, que trazem uma perspectiva muito diferente e que é uma transformação tão grande quanto as transformações que foram proporcionadas aí tanto pelo Fordismo, né, quando o Henry Ford instituiu a linha de produção e efetivou os preceitos do Frederick Taylor na organização do trabalho, quanto do toyotismo, quando começou a buscar fazer o trabalho em equipe, e eu acho que até mais profundo, talvez quando, a partir da primeira Revolução Industrial, os burgueses, os empresários, passaram a reunir sob o mesmo teto centenas de trabalhadores que trabalhavam operando equipamentos, maquinários para fazer uma produção massiva, né, de mercadorias. A gente teve uma transformação social muito intensa, não só na esfera do trabalho, na esfera da economia, mas da própria sociedade, como a gente já viu, né? As revoluções industriais trouxeram grandes transformações. A possibilidade de fazer um trabalho digital que, em certa medida, radicaliza a desterritorialização do trabalho. E o que é desterritorializar o trabalho? Faz com que uma empresa opere em Bangkok e as pessoas trabalhem no Rio de Janeiro, na Cidade do México, em Amsterdã, em Luanda, e estejam trabalhando sob a mesma empresa, da mesma maneira, sob as mesmas regras, para a mesma empresa com públicos diferentes, mas com o mesmo produto, com o mesmo serviço sendo feito. Então, isso é uma novidade muito interessante do ponto de vista das transformações sociais que ocorrem, né? A gente já teve, a partir dos anos 90, principalmente, assim, como é que se dá o processo de globalização do trabalho, né? O que a gente verifica ao longo da história humana? A primeira fase do capitalismo, né? A gente está falando do capitalismo comercial, mercantil. A gente tem um processo de expansão marítima europeia, escravização de uma parcela da população oriunda da África e oriunda das Américas, para trabalhar em negócios operados por esses europeus, né? E por, digamos assim, descendentes desses europeus nos países americanos. Mas você já tem uma situação de trabalho. Você tem uma segunda fase desse processo de globalização que foi dado pela Revolução Industrial, em que a partir da Inglaterra, depois na França, Alemanha, acompanhado por os outros países ocidentais e Estados Unidos, você faz uma produção local, né, em centros industriais, em centros urbanos industriais, que necessita de matérias-primas produzidas, né, principalmente o algodão, né, que foi algodão e a lã, especialmente a lã, que foi a primeira matéria-prima para a indústria, né? Você faz essa produção, necessita dessa matéria-prima, que já vai ser produzida por uma mão de obra que naquele momento era vista como uma mão de obra pequena, uma mão de obra no campo, mas uma mão de obra que vai migrar do campo para a cidade para operar as fábricas. Essa operação se dá nos centros industriais do planeta, que estavam localizados nas principais economias do planeta,
e esses produtos eram exportados, eram consumidos internamente nesses países, mas também eram exportados para os demais países. Então você tem uma realidade aí de produção local, localizado, mas por uma expansão da mercadoria, das trocas de mercadorias ao redor do mundo. E você tem uma... eu estou falando aqui da lã, mas também depois do algodão, né? Eu estou falando da lã, mas o algodão, especialmente o algodão produzido nas Américas, que eram produzidas as matérias-primas, eram produzidos por mão de obra escravizada. Então você já tem uma globalização, uma divisão internacional do trabalho baseado no trabalho operário, nos centros industriais e na mão de obra escravizada, servil inicialmente escravizada no segundo momento, das colônias. E depois, num outro momento, você também tem um processo de globalização das fábricas. Então, eles saem desses centros e começam a ir para outros lugares, inclusive o Brasil. O Brasil se torna um dos polos de atração da indústria no século XX, especialmente a partir do governo Vargas. Que você tem uma política industrial, né, que fomenta o aparecimento da indústria. Então, essas indústrias já vão saindo, já no modelo fordista, da mão de obra, do uso de mão de obra desses centros industriais para novos centros cuja mão de obra era menos organizada e mais barata. E aí, a partir do toyotismo, a gente advém um fenômeno da terceirização, né? Que a indústria, as empresas começam a perceber que parte do seu processo produtivo, dos seus serviços, podem ser terceirizados para outras empresas, que vai tornar o processo mais barato. E a terceirização, inicialmente localizado, passa a se terceirizar para localidades próximas, empresas que estão ao redor de uma fábrica, como é a realidade das fábricas japonesas de automóveis, mas também se inicia um processo de terceirização para outras cidades, outras regiões, outros países e outros continentes. Então, às vezes, você tem uma empresa sediada em um lugar cujo serviço, um dos serviços, dos produtos, está sendo desenvolvido, estão sendo operados em outros lugares. Então, a gente tem isso muito forte a partir dos anos 90, especialmente no âmbito do telemarketing. E aí é importante salientar, por exemplo, uma migração da parte de telemarketing feito em língua inglesa de lugares onde esse telemarketing era mais caro, como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, para lugares onde esse telemarketing, o custo da mão de obra era muito mais barato, por exemplo, a Índia. Então, você tem o fenômeno de várias empresas prestadoras de serviço voltadas para o telemarketing, que prestam serviço de telemarketing para empresas localizadas na Inglaterra. Então, quando você liga para o cliente ligava para uma empresa, essa empresa, o atendente, ele não estava falando dos Estados Unidos, se você tivesse ligado dos Estados Unidos, mas lá da Índia. Hoje a gente tem o trabalho digital, a possibilidade de fazer o trabalho remoto, isso permitido pela revolução das telecomunicações. E hoje o avanço do trabalho remoto abre uma nova possibilidade das pessoas trabalharem não localizadas necessariamente dentro das empresas, mas também dentro de casa, a partir de casa, e a realidade da pandemia que a gente vivencia radicaliza isso, potencializa isso, traz isso a uma dimensão muito pouco possível, muito pouco imaginada há dezenas de anos atrás, né? Professor, só fazendo um adendo, no caso o que o senhor está explicando seria a ideia de que com essa evolução do início que se partiu da parte do telemarketing, quebrou-se a barreira da geofísica no sentido onde que não precisa estar estruturado localmente para poder atender o serviço. Exatamente, você desterritorializa, né? Você tira essa barreira, essa limitação geográfica, né? De que a pessoa precisa estar no mesmo local em que o serviço o cliente está precisando do serviço. Então você
tira do território. Há algumas formas que na geografia chama de desterritorialização, que é você tira de determinado território e migra uma empresa, por exemplo, um conjunto de pessoas, uma atividade econômica para outros territórios, né? Quando você tira uma fábrica de uma região industrial, por exemplo, o ABC Paulista, e essa fábrica, você abre essa fábrica em Catalão, a gente está falando de um processo de desterritorialização. Um território industrial, tradicionalmente industrial, migra para outro território. O que a gente está falando é um processo ainda mais radical, ainda muito diferente, que é você tira da região onde está sendo prestado o serviço, né, onde o cliente está, você está tirando esse serviço para outro lugar. E isso inicialmente é feito por empresas em outros países, em outras regiões, mas se você pensar, o que hoje a gente está visualizando é que o cliente está num lugar, que aquele que está prestando serviço está em outro lugar, e mais do que em outro lugar, ele está não na sede da empresa, mas no seu próprio, na sua própria casa, prestando um serviço que ele inicialmente, há anos atrás, seria inconcebível ele fazer essa prestação de serviço a partir da própria casa. Ele está fazendo a partir da própria casa, ou não, a partir de um café, de um espaço de coworking, né? Não é à toa que a gente visualiza hoje uma profusão de espaços daquilo que a gente chama de espaços de trabalho compartilhado. Você vai ver aí no plano piloto, principalmente, mas também já em algumas regiões administrativas do DF, um monte de lugar assim, aqui tem coworking funcionando, não sei o que, coworking, porque as pessoas estão trabalhando para empresas, não necessariamente as pessoas são autônomas, mas muitas vezes elas são, mas elas estão trabalhando para outras empresas fora do Brasil, que estão localizados em outros lugares, né? É isso que eu estou falando. Então é isso. Ele rompe com essa barreira que você está falando de geofísica, mas em que o trabalho era necessariamente feito em um determinado território sob um conjunto de ferramentas e equipamentos que necessariamente estariam sob um único espaço, né? Dentro do galpão, dentro de um prédio comercial. E hoje a realidade está mostrando que, se não todo o trabalho está indo para essa direção, mas vários trabalhos estão indo nessa direção, né? E é isso que a gente está chamando de trabalho digital. O trabalho digital, que não só é um trabalho feito por meios, né, digitais e não analógicos, permitidos aí pelo avanço das telecomunicações, da tecnologia informática, mas que também ganha novos ares a partir daquilo que a gente conhece como uberização do trabalho, né, que é um processo de transformação das relações de trabalho em que o contrato de trabalho os contratos de trabalho passam a ser transformados não mais em contratos de trabalho, mas em contratos de parceria entre a pessoa que está trabalhando e a empresa que disponibiliza uma plataforma para essa pessoa trabalhar, né? Então, esse geralmente digamos assim, aquilo que essas empresas, né, como a Uber, iFood, enfim, Rappi, vendem, que é uma pessoa que é um entregador, um motorista, ele não é um trabalhador da empresa, ele é um parceiro dessa empresa, né? Na TI tem a Workana, que normalmente ela oferece serviços de várias áreas, assim como de TI, que ela, no caso, você não trabalha para ela, mas ela sempre vai estar ofertando o seu serviço como uma oportunidade. Sim, a gente até vai falar um pouco sobre isso agora, tá? Não exatamente sobre o trabalho na área de TI com desenvolvimento, né? Com a parte de desenvolvimento, programação, a pessoa não necessariamente precisa de programação, mas a gente tem um outro tipo de trabalho que também está nessa realidade uberizada, que alguns chamam de turquerização. Inclusive, é isso, assim, na academia, pela importância da Uber, né? A Uber inaugurando esse processo,
as pessoas começaram inaugurando e trazendo à tona, né, uma série de motoristas, modificando radicalmente o mercado de transporte particular, né, que era dominado pelos táxis no mundo inteiro, e aí, de repente, entra uma empresa, um grande player como a Uber, que faz esse tipo tem esse tipo de relação com os seus trabalhadores, e aí isso tem uma importância, isso dissemina pelo mundo inteiro, pelas maiores cidades do Brasil, e aí começa a surgir uma série de empresas que trabalham nessa mesma perspectiva da Uber, né? Muito parecido, e não necessariamente na área de logística, né? Logística, como a Uber e a iFood, eles acabam trabalhando, mas em outras áreas também, como educação, como a parte de tecnologia da informação, como aprimoramento de inteligência artificial, que está sendo uma série de atividades laborais estão sendo modificadas, transformadas e inspiradas por esse modelo que a gente chama de uberizado. Mas uberização é um nome, mas há outros nomes também que as pessoas utilizam, mas eu acho que uberização ele tem ele toca em alguns pontos sensíveis e também permite que as pessoas visualizem, porque é muito mais comum as pessoas conhecerem já esse trabalho uberizado. Mas, enfim, o que eu quero iniciar aqui com uma outra provocação em relação ao trabalho digital. Mas imagina vocês que vocês vão participar, uma empresa chega para vocês e fala o seguinte: trabalhe para a nossa empresa e ganhe, né? Estão fazendo processo seletivo, né? Você ter a oportunidade para trabalhar de uma grande empresa, uma multinacional, olha só que beleza, uma empresa dessas conhecidas como as Big Techs, liderados pelos homens mais ricos do mundo, que trazem grandes inovações, e ela te chama para trabalhar para ela, né? É igual aquela imagem do tio Sam apontando o dedo e falando assim: the country needs you. E aí essa empresa pede para você trabalhar para ela e para ganhar nada. Olha que vantagem você vai ter. Vai trabalhar para uma grande empresa e não ganhar nada. Já se imaginaram nesse lugar? Vocês acham que, enfim, é bom? Vocês topariam? Nossa, é ruim, mas a gente tem que ver também pelo lado do conhecimento. Será que essa empresa vai me oferecer novas formas de programar, outros tipos de linguagem? Será que dentro desse contexto vai ter profissionais qualificados que possam me passar informação? E com esse conhecimento eu vou conseguir me estabelecer no mercado em outra empresa, ou me estabelecer nessa empresa se eu tiver um bom desempenho. Então, isso é muito relativo. Eu entraria. E se eu falar para você que esse trabalho é um trabalho desqualificado, que qualquer pessoa que sabe ler e escrever poderia realizar? Aí já não seria um trabalho qualificado, né? Aí não, um trabalho desqualificado. Completamente. Você toparia? Não, aí não. E se eu falar que você provavelmente já faz isso, sem saber? Ai, o professor deve fazer mesmo, não tenho dúvida. O que seria, por exemplo? Vocês já usaram já foram instados usar o reCAPTCHA? Eu não sei se fala isso, vocês estão da área de informática. É isso mesmo, professor. reCAPTCHA. Então, uma das coisas que acontecem, um dos trabalhos digitais constantemente utilizados, né, demandados, é o de aprimoramento e treinamento de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é desenvolvida por desenvolvedores, por programadores, mas ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser treinada, né? E os programadores têm, digamos assim, o custo de um programador, de vocês estão se formando aí na área de programação, desenvolvimento, é muito alto para fazer esse treinamento. Então, as empresas que trabalham com aprimoramento, desenvolvimento de inteligência artificial, essas empresas utilizam um trabalho
com baixa remuneração ou sem remuneração para aprimorar e treinar essas inteligências artificiais. E como é que isso acontece? Aí eu vou contar a história de uma divisão da Amazon, que faz, inclusive, a Amazon ser uma das maiores empresas do planeta, não só de entrega, de compra, uma empresa varejista de venda pela internet, mas uma das divisões muito importantes da Amazon é a divisão que é chamado da parte de desenvolvimento, né, da Amazon, a parte de TI mesmo da Amazon. E aí, dentro dessa parte de TI, tem a Amazon Mechanical Turk, que é de desenvolvimento de inteligência artificial para empresas, para a prestação de determinadas, enfim, de determinados algoritmos que vão ajudar a fazer outros serviços. Um dos serviços que a Amazon fez há alguns anos atrás, ou talvez até esteja fazendo ainda, foi um processo de digitalização e não só digitalização, né, mas de transformação dessa digitalização em textos editáveis de todas as edições de jornais do New York Times, né, o maior jornal dos Estados Unidos, talvez o maior jornal do planeta, né, mais lido, o jornal mais lido do planeta. Então, o The New York Times, que tem aí, desde o início, pelo menos o início do século, desde o século XIX, tem edições, suas edições eram todas impressas até o aparecimento da internet, mas essas edições impressas aí do início do século, elas não eram disponibilizadas, não eram disponíveis. Então foi feito um trabalho de digitalização, como vocês já sabem, e depois essa digitalização passou por um processo de transformação daquela imagem em textos editáveis, né? Textos que poderiam ser procurados pela internet, pelo mecanismo de procura, por exemplo, do New York Times. E o New York Times pagou a Amazon, essa divisão da Amazon Mechanical Turk, para poder fazer esse processo de digitalização. E o que a Amazon começou a fazer para fazer essa digitalização? Uma das coisas, dos problemas desse processo, é que as letras em imagens, às vezes elas lembram, você pode colocar ali o algoritmo para ver uma letra, e essa letra parecer né, esse desenho parecer uma letra, mas essa letra não necessariamente vai ser identificada pela inteligência artificial, por aquele programa que você está desenvolvendo. Então, você precisa aprimorar isso. E como você aprimora isso, seres humanos, sabem ler. Eles olham uma palavra e ele vai perceber que aquilo ali pode ser lido. Então, pessoas precisam fazer com que determinadas palavras sejam reconhecidas, determinadas letras sejam reconhecidas. E o que a Amazon fez para aprimorar essa inteligência artificial? Ela simplesmente instituiu esse reCAPTCHA, onde as pessoas podem fazer isso. Toda vez que a gente utiliza, vai num site que fala assim, vamos verificar se você é ou não é robô. E aí, quando você vai lá e identifica, geralmente você faz isso em 2 vezes. Toda vez que você está fazendo 2 vezes, você está fazendo um serviço, prestando um serviço para uma empresa dessa, como a Amazon, e aí a primeira vez ela já sabe qual é a palavra, quais são as letras. Se você acertar, ela parte do pressuposto que você vai acertar a segunda, e a segunda ela não sabe, e você vai dizer para ela qual é a palavra. E aí você está fazendo um processo de treinamento dessa inteligência artificial, você está identificando para ela aquela palavra. Então, toda vez que alguém que chega, um programa, um site, e fala assim, vamos identificar se você aqui é uma pessoa de verdade. E aí você vai lá, digita a primeira palavra. Pá, beleza, deu certo. E você digita a segunda palavra você está prestando um serviço de maneira gratuita para aquela empresa. É muito comum você fazer esse tipo de coisa toda vez que o Facebook oferece algum tipo de, veja o seu perfil, como ficaria sua foto, se você fosse um personagem de desenho animado. Aí tem lá, eles desenham. Para você fazer isso, atingir isso, primeiro você aceita alguns termos e condições que provavelmente você está passando seus dados para aquela empresa, que ela vai vender esses dados, e em segundo lugar, você vai fazer algum trabalho desse, do reCAPTCHA, que hoje
às vezes é essa questão das letras, identificação das letras, mas cada vez mais a gente está vendo fotografias em que você tem que identificar o que é um automóvel, o que é uma motocicleta, o que é um semáforo, o que é uma faixa de pedestres. E por que a gente está fazendo isso? Porque um dos serviços, o principal serviço que está sendo oferecido por essas empresas de aprimoramento de inteligência artificial é o serviço de aprimoramento do motorista autônomo, dos carros que se dirigem sozinhos. Então, quando você reconhece ali, e várias vezes que você vai colocando lá, veja se isso é um semáforo, aí e você coloca lá, o primeiro que você marca, ele já sabe que é. Nos seguintes, ele não sabe que é, e você vai fazer isso várias vezes, e você está ensinando a inteligência artificial a identificar um semáforo, para não acontecer alguns acidentes bizarros que atualmente acontecem, porque esses motoristas autônomos, né, esses carros autodirigidos, eles não conseguem identificar. Por exemplo, um acidente aconteceu lá nos Estados Unidos, logo no início, assim, há anos atrás, porque uma pessoa estava carregando uma bicicleta, não estava andando em cima da bicicleta, andar em cima da bicicleta, ou a inteligência artificial conseguia saber que era andando em cima de bicicleta, que era uma bicicleta e que o carro tinha que parar, mas estava aparecendo uma pessoa carregando uma bicicleta. Isso o carro não identificou que era, e aí passou por cima. Se não identificou, não passou por cima, simplesmente matou a pessoa. Então, quando a gente está fazendo esse aprimoramento da inteligência artificial, a gente está prestando algum serviço para essas empresas. Isso a gente está fazendo de graça, ou em troca digamos assim, de saber qual a cor da borboletinha que a gente é na primavera, né? Esse tipo de coisa que é oferecido para a gente na internet aí várias vezes. Falando que é de graça, mas na verdade não é de graça. A gente está pagando prestando um serviço gratuito, nós sim trabalhando gratuitamente para essas empresas, né? Então essa é a realidade de um trabalho gratuito que a gente realiza para uma empresa, né, essas empresas na área de tecnologia da informação. Mas esse trabalho também esse tipo de trabalho também é realizado em grande medida, a maior parte desse trabalho é realizado por pessoas que recebem alguma coisa para fazer esse trabalho. Não recebem grande coisa, mas recebem alguma coisa. E prestam esse serviço como os trabalhadores uberizados. Eles são parceiros de uma empresa dessa, de uma grande empresa, e ao serem parceiros dessa empresa, eles, digamos, prestam serviço, ganham por aquele serviço que eles fazem, mas não tem nenhum vínculo trabalhista com essa empresa, tá? E aí é por isso que eles são chamados, e aí esses trabalhadores são chamados Turkers, muitas vezes, por conta digamos assim, do fato da primeira empresa, ou grande empresa, trabalhar com isso, com esse tipo de trabalhador, ser a Amazon Mechanical Turk, que começou a utilizar desse serviço. Se vocês forem na internet, por exemplo, vocês vão ouvir falar do trabalho digital do Clickwork. Vocês procurem Clickwork no Google, vocês vão ver um site em inglês, eu acho que eles... Bom, enfim, o Google traduz automaticamente para o português, mas vocês vão ver o Clickwork oferecendo, venha trabalhar para a gente, com a gente, não para a gente, mas com a gente, fazendo trabalho simples que pode te render uma grana. E aí o Clickwork oferece aí um trabalho de desenvolvimento e aprimoramento de inteligência artificial, trabalho para o e-commerce, e também para os mercados, enfim, tem uma série de trabalhos que você pode fazer. Inclusive, um dos trabalhos utilizados, por exemplo, a Google utiliza muito esse tipo de trabalho, por exemplo, usando a classificação, buscando fazer a classificação de vídeos, né? Quais são os vídeos que são apropriados ou não apropriados para estarem na plataforma do Google. Tem gente fazendo, apesar de ter inteligência artificial fazendo isso, tem muita gente fazendo isso, avaliação, assistindo o vídeo para fazer essa triagem de vídeos que são contrários, por exemplo, à regra de direitos autorais, a regras contra pornografia infantil, essas coisas assim. Então, há pessoas fazendo isso, não só
inteligência artificial, porque a inteligência artificial não consegue fazer tudo, ou ela é muito falha ainda nesse processo. Vocês já sabiam desse tipo de trabalho, ou desse trabalho que a gente faz gratuitamente para as pessoas, para as empresas, como a Amazon, por exemplo? Ou é novidade? Para mim é novidade. Viu? Falei que ia ser legal a gente descobrir as coisas, e descobrindo as coisas juntas, de que a gente faz trabalho para grandes empresas e não sabe, né? É assim que essas empresas muitas vezes funcionam também, né? Então, assim, para falar em trabalho digital, eu acho que é importante a gente pensar que o trabalho digital ele tem algumas formas, né? Existe esse o trabalho click work, que é o trabalho por um clique, que a pessoa tem lá com o seu computador, com a sua internet, e vai trabalhar, fazer um trabalho para algum clique. O site da Clickwork, pessoa que quiser lá se cadastrar, ele vai lá, se cadastra muito facilmente, faz alguns testes para ver se tem condições de fazer esse tipo de trabalho, e depois são oferecidos alguns trabalhos relativamente simples para você, digamos assim, fazer o treinamento de inteligência artificial. E aí você tem algumas metas para fazer isso, né? Você tem que, durante um determinado período, você tem que fazer esse trabalho. Se você não fizer uma quantidade razoável em determinado período, você não ganha nada, ou você ganha um valor muito mais baixo. E aí tem um negócio que é interessante assim, para as empresas, e interessante saber também, porque é um meio absurdo. Você, na Amazon, por exemplo, se você quiser trabalhar para a Amazon nessa divisão, né, ela não vai te contratar, você vai ser um parceiro da empresa, né? Vai ser um trabalhador turquerizado, uberizado, mas você vai ter que... O que acontece no Brasil? No Brasil ainda não está tão desenvolvido nisso. Por quê? Porque, primeiro, que o Brasil, a gente não... poucas pessoas falam inglês, e a maior parte desses sites estão em inglês. Inclusive, tem muito trabalho de fazer, digamos assim, meio que tradução, de fazer... tradução não, mas de utilizar, fazer esse trabalho com essas imagens ainda, de transformar essa imagem de letras em letras mesmo, palavras editáveis. Bom, mas então o fato da língua inglesa não ser primordial no Brasil, isso é um dificultador da entrada dessas empresas, ter divisões dessas empresas no Brasil. Então a divisão delas não é no Brasil, mas tu vai ter um monte de vídeo no YouTube te ensinando a entrar numa plataforma dessa, e sempre aquela, ó, ganhe R$2.000 sem sair de casa, ganhe dinheiro sem sair de casa, usando seu computador, só pela internet e tal. E aí você se cadastra nessa empresa, responde algumas perguntas e começa a prestar esse serviço. O que acontece? Quando você trabalha para a Amazon, a partir do Brasil, o máximo que você ganha na Amazon é um vale presente, um vale brinde da Amazon. Você consegue comprar, você troca seu trabalho por um cupom num determinado valor no site da Amazon. E é da Amazon direto, vendido diretamente pela Amazon, não pelos varejistas que vendem a partir da Amazon. Então, é um pouco limitado. Então, você ganha esse vale presente da Amazon ao fazer esse tipo de trabalho. Só que, se você precisa de dinheiro de fato, e não no presente da Amazon, né, no produto da Amazon, se você precisa de dinheiro de fato, você pode fazer uma conta no PayPal, né? Só que quando você abre essa conta no PayPal e transfere essa grana da Amazon para o PayPal, que também é sediada nos Estados Unidos, também é em dólar, não é nem real, nem nada, você perde, a Amazon já consome, já tem um custo para você fazer esse processo de operação, de transferir da Amazon para o PayPal. E se você for fazer do PayPal para uma conta no Brasil, que você precisa sacar esse dinheiro, você também perde uma taxa do próprio PayPal. Então, no final das contas, o que se verifica é que menos da metade daquilo que eles estão dizendo que você vai ganhar, você vai de fato ganhar. Porque você ganha centavos de dólar por clique, digamos assim, por trabalho, por operação que você faz,
E aí, quando você faz aí o trabalho de algumas horas, você consegue tirar 10, 20 dólares, é bom porque o dólar tá alto, né? Então isso dá uma quantidade de reais bem mais razoável, mas você perde metade primeiro quando transforma isso em dinheiro pelo PayPal, na conta do PayPal, e depois perde ainda mais dinheiro da taxa do PayPal para transferir para outra conta bancária aqui no Brasil. Então, nesse processo todo, você perde uma grana, o brasileiro ainda acaba ganhando menos, transferindo dinheiro do seu trabalho para essas grandes empresas sediadas em outros países. Então, um pouco isso é a realidade do chamado click work, que é ofertado um trabalho que você vai fazer aquele trabalho bacana, bonito, de um café, tomando café num lugar todo descolado e tal, mas na verdade você vai estar desesperado em casa de meia pijama, tendo que pagar a internet, e a internet caindo, e com seu computador travando para fazer um tipo de serviço altamente precarizado e essas empresas ganhando dinheiro em cima de você, né? Mas não só o clickwork é um trabalho digital, eu acho que um outro trabalho que é muito invisibilizado é o trabalho de influenciadores digitais e produtores de conteúdo diversos, que a gente não vê nem mesmo como trabalho. Então, enfim, não é que o trabalho, o que essas pessoas sejam invisibilizadas, não, essas pessoas são, né, estão aí à frente, né, são as novas celebridades, né, os influenciadores digitais. Mas, por outro lado, você pergunta, bom, como é que essas pessoas ganham dinheiro? Aí você fala, o Whindersson Nunes está milionário, o Felipe Neto está milionário, mas, cara, vamos parar para pensar, quantos Felipe Netos e quantos Whindersson Nunes temos de exemplo? Quantos outros que não têm milhões ou bilhões de visualização e que não estão, né, ganhando tanto dinheiro assim e que tem alguns milhares de seguidores e que estão lutando para manter esses seguidores e ganhando aí mixaria, troca de alguns produtos de algumas empresas. Então, a imensa maioria das pessoas que se dispõe a produzir conteúdo para essas plataformas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, por exemplo, um influenciador digital que usa o Instagram para ganhar dinheiro, mais do que usar o Instagram para ganhar dinheiro, o Instagram está usando essas pessoas, o fato dessas pessoas atraírem outras pessoas, para usar esse aplicativo, o Instagram está usando essas pessoas gratuitamente, pagando em troca aí outra, né, umas mixarias aí de publicidade, que o Instagram, YouTube, essas coisas pagam, mas ele está usando essas pessoas para atraírem outras pessoas para suas plataformas, e aí ganhando dinheiro em cima delas. Então, de fato, o que a gente tem aí é um processo de exploração do trabalho que não é visto como exploração do trabalho, porque, na verdade, um influenciador digital, um produtor de conteúdo, ele é um produtor que é um trabalhador que faz trabalho para essas plataformas, mas que não é visto como uma pessoa que está trabalhando, gerando conteúdo para essas plataformas, gerando benefícios para essas plataformas. Eu queria até trazer um caso aqui que eu comecei a me dar conta nisso, quando eu comecei a pensar na minha relação com essas plataformas mesmo. Eu não sou um produtor, bom, eu faço os vídeos e disponibilizo no YouTube, mas eu não ganho dinheiro com isso, né? Então, eu não sou um produtor de conteúdo que está envolto com essa relação comercial com essas plataformas. Apesar de, ao usar o Google Meet, o Google Sala de Aula e o YouTube para dar aula, eu estou fazendo com que todos vocês, o Google Agenda, etc., todos vocês usem os produtos Google, disponibilizem seus dados para Google e a Google ganha dinheiro com isso, né? Enfim, a gente entra nessa lógica aí. Mas eu me dei conta dessas questões quando, há uns anos atrás, eu resolvi abrir uma conta paga no Spotify. Antes eu tinha uma conta no Spotify, que era uma conta gratuita, que não permitia, eu nem sei, lembro mais como é que era a conta gratuita, mas eu lembro que não permitia que eu ouvisse as músicas na ordem que eu queria, e tinha sempre propaganda. E aí, ao fazer a conta paga no Spotify, eu conseguiria ouvir praticamente, né, qualquer música que exista
exista aí disponível em CDs, na época ainda tinha CD. Eu não precisava nem baixar MP3 pirata, coisa que eu nunca fiz, já que está sendo gravado, mas eu não precisava mais fazer isso, quer dizer, não precisava fazer isso. Então, eu comecei a usar o Spotify, e isso me liberou aí de fazer comprar CD pirata, essas coisas que ninguém nunca fez no Brasil, né? Então, comecei a usar, fiquei super satisfeito, porque tinha um acervo praticamente infinito de conteúdo musical proporcionado para mim. Só que hoje, aí eu estou me dando conta disso, que atualmente 70%, ou às vezes até mais, do meu uso de Spotify é para ouvir podcasts. São programas de rádio, né, discutindo várias coisas, programas de rádio gravadas, vários assuntos, tecnologia, história, sociologia, que são assuntos que me interessam. Então, a maior parte é podcast. E aí, até onde eu sei, esses produtores de podcasts, né, os podcasts, eles têm que estão disponibilizados. Eu comecei a ouvir podcast isso antes de ser para o Spotify. O Spotify nem tinha podcasts. Eu tinha um outro aplicativo de celular chamado Podcast Go, que me permitia fazer esse uso de podcast. Hoje eu quase não uso esse Podcast Go, mas porque o Spotify tem muito mais coisa. Mas olha só o que acontecia. Então, eu ouço muito podcast. Então, a maioria dos produtores de conteúdo de podcast, eles têm algumas maneiras de ganhar dinheiro, né? Fazer isso profissionalmente. Uma das maneiras é financiamento coletivo. Então, você você ouve um podcast, aí o cara faz o jabá lá do tipo, esse podcast é bancado por um financiamento coletivo no Apoia-se, não sei aonde, alguma plataforma de financiamento coletivo. Ajude a gente a continuar fazendo esse trabalho e tal. E aí, enfim, eu apoio até um podcast a partir de financiamento coletivo. Outros podcasts utilizam patrocínio. Então, você vai pegar o da Folha, do Estadão, eles são patrocinados. Então, sempre tem uma propaganda dentro do podcast de alguma empresa que apoia aquele podcast. E outros podcasts também não são nem patrocinados, nem financiamento coletivo, mas começaram a receber um valor muito pequeno, e eu vou te mostrar para vocês que é muito pequeno mesmo, de anúncios do próprio Spotify, né? Então, como é que o Spotify realiza isso? Então, o pagamento do Spotify para os produtores de conteúdo, ou seja, para os músicos, inclusive, que não é diretamente para o músico, mas para a gravadora, ela é por play. Então, você dá um play lá na música, a gravadora paga. Em 2017, o valor pago por play era 0,0038 dólares, tá? Ou seja, diga assim, pensa em $0,01 de dólar. Ele era 1/3 de centavo de dólar. Em 2018, esse valor aumentou para 0,00397 centavos de dólar. Ou seja, para cada play que você dá, a empresa paga para uma gravadora, que pega a sua parte e passa para o artista, o valor equivalente a 40% de $0,01 de dólar. O que dá, vão lá em real, $0,01 de real, $0,015 de real, né? O que é muito dinheiro, né? Imagina que você faz com $0,015 de real, né? No Brasil. Nem moeda de $0,01 existe mais, né? No início existia do plano real. Então, isso significa o quê? Para cada 1.000 reproduções, né, cada 1.000 plays que colocam lá, o valor repassado pelo Spotify aos produtores de conteúdo é de $3,97. Esse é o valor. Então, para a pessoa ganhar, por exemplo, uma gravadora ganhar $3.970, $4.000, precisa de 1 milhão de pessoas darem um play ali. 1 milhão de plays. Para ganhar uma coisa próxima a 1 milhão, tem que ser 1 bilhão de pessoas fazendo isso.
tá? 1 bilhão de plays. Então, assim, a quantidade de artistas que realmente consegue sobreviver a partir disso aí é muito pequena, tá? E é isso para música. Para quem produz conteúdo de podcast, a Google instituiu o Spotify Podcast Ads, que é uma ferramenta de marketing de plataforma para as pessoas possam monetizar seus podcasts de uma maneira muito semelhante ao Google AdSense, utilizado por blogueiros, youtubers, donos de site, etc. E aí geram suas métricas e tal. Então, mas o valor também é um valor muito irrisório, muito pequeno. E aí, o que eu fico pensando? Até hoje, eu olhando os produtores de conteúdo de podcast, eu desconheço alguma empresa que consiga ganhar dinheiro, de fato, com os anúncios feitos pelo Spotify, né? Com os anúncios do Spotify, com o valor pago pelo Spotify. E aí, geralmente, eles ganham dinheiro com financiamento coletivo, fazendo merchan de empresas e produtos e conseguindo patrocínio. E o ponto que eu queria trazer para vocês. Eu pago o Spotify, né? Milhões de pessoas no mundo inteiro pagam pelo Spotify. E há algumas pessoas que produzem conteúdo para o Spotify. E produzem esse conteúdo praticamente gratuitamente. Não ganham quase nada para isso. E a empresa ganha do ouvinte, né? Nós que consumimos, também do anunciante que está indo, enfim, que está lá publicizando sua marca no meio dos podcasts, entre uma música e outra. E o produtor que produz o conteúdo, ele está ganhando praticamente nada, né? Um valor muito pequeno em relação a isso. Imagina que a Globo, né, ou qualquer outra empresa, mas vamos falar a Globo, a maior empresa de televisão do Brasil, fizesse uma novela e não pagasse seus atores, não pagasse os diretores, não pagasse os roteiristas, não pagasse os cameramen, não pagasse a pessoa que trabalha com maquiagem, não pagasse ninguém. Que todo mundo fosse pago por financiamento coletivo, por anúncio que faz na novela e tal. É claro que a Globo vende anúncios nos intervalos das novelas e paga as empresas, os seus trabalhadores, a partir do dinheiro que ela ganha com os anúncios. Mas há uma diferença muito grande nisso, porque a Globo arca com os riscos. Se uma novela dá errado, a Globo continua pagando o salário das pessoas. Ela já, né, as pessoas estão empregadas ali. Se uma novela, um programa de TV dá certo, a Globo vai lucrar muito mais do que isso, mas vai pagar o salário. Então você tem o risco, quem assume é a empresa. Nesse caso, o risco todo que assume, quem paga toda a estrutura que é necessária para a produção de conteúdo, quem, enfim, arca com o risco de não ter nenhum retorno desse trabalho, é o produtor de conteúdo, que faz esse trabalho mal pago, que o torna, em certa medida, uma certa celebridade, enfim, conhecido do grande público, mas que quando você vai olhar de fato que essa pessoa está ganhando, você vai ver que ela está ganhando menos do que a maior parte, uma grande parte se não todos, né? Alguns, enfim, estão dando super bem, mas a grande maioria das pessoas que estão produzindo conteúdo estão ganhando muito pouco, ou ganhando, quando consegue ganhar, ganha ali o básico para sobreviver e manter aquela produção de conteúdo. Então é isso, se ela aparece na frente das câmeras, algo, né, a partir das edições, como algo sensacional, no final das contas a gente vê que é uma pessoa que está numa situação muito precária de relação de trabalho, né? E isso é uma realidade. E o interessante dessa história, né, além disso, dessa coisa toda, é que o Spotify, a última notícia que eu tenho é que o Spotify ainda não está gerando lucro, está no prejuízo, sei lá, desde que foi criado e nunca gerou nenhum lucro. Mas ela, assim como a Uber, que também não gera lucro atualmente, assim como o YouTube, que também ficou sem gerar lucro durante muito tempo, eles estão ampliando a plataforma para tornar essa plataforma monopolista nesse ramo, né? Então a Spotify e Deezer fazem uma competição grande aí pelas plataformas de agregador de conteúdo aí, de áudio, mas
Nenhum dos dois, apesar da grande quantidade de usuários, tem lucro atualmente, mas por conta dessa lógica de expansão. E suas ações nas bolsas de valores aí são sempre tão em constante valorização. Mas é um pouco isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu tenho até uma reunião agora, falar um pouco, a gente refletir um pouco sobre esse processo de digitalização do trabalho, e como parte desse trabalho ele e como essa relação de trabalho que tem aí, como é que ela é escondida, ela é mascarada. Ela não é igual a uma fábrica. Os metalúrgicos lá na Ford, os metalúrgicos lá na Volkswagen, no ABC Paulista, tem uma relação de trabalho ali. Uma pessoa que trabalha numa padaria, num comércio local, que tem uma carteira de trabalho, que estava prestando serviço, ele tem, claro, uma relação de trabalho. Mas essas novas formas digitais de trabalho, elas não estão instituídas de uma maneira que deixe claro que a gente tem uma relação de trabalho. Um produtor de conteúdo para o YouTube, para o Spotify, nunca é percebido pela gente como pessoas que trabalham para essas empresas. E, em certa medida, elas são, por mais que a gente não reconheça como tal, porque ela está fazendo, eu, que sou cliente do Spotify, eu pago para o Spotify para ouvir o conteúdo produzido por um cara que é o Iclis Rodrigues, que faz o História FM. Eu pago para o Spotify para ouvir o Iclis. Claro, eu ainda ajudo o Iclis lá pelo financiamento coletivo, mas é uma relação meio bizarra da gente pensar que o Spotify não tem relação nenhuma de trabalho. Eles não têm relação nenhuma de trabalho entre o Iclis, que produz conteúdos, que estão lá no Spotify. Lógico que o Iclis pode um dia querer sair do Spotify, tem liberdade para isso. Mas enquanto ele está lá, ele está produzindo conteúdo, proporcionando que o Spotify esteja cada vez mais ampliando seu mercado. É um pouco isso. Semana que vem a gente volta e vai focar não apenas aí nos produtores de conteúdo, mas também nas outras formas de uberização do trabalho, especialmente aí que a gente conhece dos entregadores. Mas não só isso, tá? Essas questões aí também estão presentes nos trabalhos de desenvolvedores e desenvolvedoras que estão fazendo muitos dos trabalhos aí sem serem reconhecidos como tal. Não sei se vocês já ouviram falar também de crowdsourcing, em que grandes empresas, jogam algum problema na área de TI para uma quantidade gigantesca de pessoas que fala assim, alguém resolve esse problema para mim. Quem conseguiu resolver ganha uma grana. Os demais que ajudaram nesse processo, ou que se lutaram para estar nesse processo, mas não foram os primeiros a solucionar uma determinada questão, não ganham nada. E isso é cada vez mais comum, isso já tem alguns anos que é muito comum de fazer. A gente vai falar um pouco sobre isso na semana que vem, tá bom? Não sei se alguém tem uma dúvida, quer comentar alguma coisa. Tá aberto. Tranquilo, professor. Beleza, então, gente. Então eu vou colocar também, disponibilizar algum material aí para vocês sobre esse assunto e a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Deixa eu parar aqui a gravação.